Boa noite, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Peço perdão que não deu tempo hoje postar uma mensagem hoje de manhã. Vou postar agora. Nós estamos numa mensagem, irmão, falando sobre carne e sangue. Não pode herdar o reino de Deus. Então a carne e o sangue, ela não pode herdar o reino de Deus. O que é carne e sangue, irmão? É a matéria humana, é esse corpo carnal. Ele não pode herdar o reino de Deus. Não é da vontade de Deus, não é da vontade do homem, mas de Deus. Quem anda numa carnalidade não pode herdar. Herdar o reino de Deus, irmão, não é ir morar no céu. É totalmente diferente. Herdar é coisas que você recebe uma herança. No caso, as coisas de Cristo, ela é espiritual, não é matéria. Não é dinheiro, não é carro, não é casa, não é herança. Porque Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, ele diz: porque o reino de Deus não é comida e nem é bebida, não é nada físico. Aí ele diz, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Então, é coisas que você não vê. Irmãos, hoje, dia 26/12/2023, estamos aí prestes a acabar o ano e eu, dia 23 e 24, eu pus, dia 23 e 24, esses últimos dias aí, eu pus uma mensagem falando sobre o verdadeiro nascimento, sobre quem é o verdadeiro significado do Natal. Eu falei aí, o Salvador, o verdadeiro Salvador nasceu, que é ocultado. E hoje, irmão, nós vamos voltar para aquela mensagem que nós estava pregando sobre carne e sangue que não pode herdar o reino de Deus. Então, irmão, a palavra de Deus, ela é bem clara. Aqui no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 12, eu vou ler aqui. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Os quais, o 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ó, irmão, a gente viu que Jesus teve um diálogo com Nicodemos. E no versículo 3 e 4, ele diz que aquele que não nascer de novo não podia ver o reino. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Olha aí, irmão.
João, aqui escrevendo a epístola dele, ele diz que todos, olha, todos não é todo mundo, é todos os que o receberam. Olha, aqui está falando em todos. Todos quem? Quem é esses todos? Todos os que receberam. Então, tem uma parte que não recebeu. Lembra que Jesus veio para os judeus, ele era judeu, ele veio para o seu povo, e o seu povo, aquela nação judaica, não recebeu ele, não acreditou nele. Então ele está dizendo aqui, olha, 12, olha, mais, vírgula, a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Ó, irmão, Jesus, ele veio para quem não crê? Não. Ele veio para quem crê. Ele veio para todo mundo? Não, também não. Está dizendo aqui que ele veio para todos quanto o receberam. Todo quanto creram nele. Ele não veio para todo mundo. Ele não veio para o ímpio. Ele não veio para aquele que não anda no caminho dele. Ele não morreu por ele. Ele morreu pelos que creem. Ele recebeu pelos que creem. E aqui, irmão, está falando, olha. Olha, mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha, irmão, eu sou de Deus porque eu digo que eu sou? Não. Irmão, só se encaixa aqui no propósito de Deus aquele que ele escolheu. Ele diz, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Ó, irmão, quem foi que escolheu? Foi Deus que me escolheu ou foi eu que escolhi seguir a Deus? Foi ele, irmão. Lá em Éfeso, no capítulo 1, no versículo 4, aqui eu vou só buscar que é para os irmãos entender. Éfeso, aqui, abri mesmo aqui, ó, em cima, Éfeso, só a folha aqui, ó. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ó, irmão, nós temos que estar diante de Cristo. Como? Irrepreensível, sem defeito, sem pecado, sem ruga, sem mácula, santo e irrepreensível. É para viver diante dele em amor, em santidade, em verdade, em sinceridade, em honestidade, em paz. Então, quem vive nele, quem diz que está nele, mas está em pecado, anda na mentira, anda nas intrigas, anda nas brigas, anda fazendo dissensão de pessoa, anda na injustiça, não tem amor, tem ódio, se encaixa nos filhos de Deus? Não.
pode herdar o reino de Deus? Não. Por quê, irmão? Porque esse é nascido da carne, faz a vontade da carne, faz os desejos carnais. Não é filho de Deus, não se encaixa no propósito de Deus. Por isso, carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Não pode ser participante. Por quê, irmão? Porque eles nasceram da vontade do homem, da carne. Anda nos seus desejos pecaminosos, anda nas suas mentiras, anda nas suas feitiçarias, anda nas suas idolatrias, anda nas suas injustiças. Não há verdade, anda em treva, anda na escuridão. Eles formaram um Deus na mente deles, que Deus obedece a eles. Mas o critério não está em Deus obedecer o homem. O critério está o homem obedecer a Deus. A vontade de Deus. Aqui, olha. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha, irmão. Aqui, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Olha, irmão, o sangue aqui é por filiação. Aqui, esse sangue aqui, está simbolizando a vida carnal, a filiação de Adão. Porque todos nós somos descendentes de Adão, por filiação, por sangue, por carne, fomos nascidos da carne humana. Mas aqui, os filhos de Deus, ele não é nascido da carne, ele não vive na carne. Nascido da carne, irmão, é viver nas obras da carne. É viver numa carnalidade. Mas ele aqui é nascido de quê, irmão? De Deus. Ele vive pelo quê? Pelo Espírito. Ele é nascido do Espírito. Ele não vive nas obras da carne. Olha. Ele é nascido do Espírito. Aqui, olha. Gálatas, olha. Digo, porém, andai em Espírito. Gálatas 5,16, olha. Digo, porém, andai em Espírito. E não cumprirei a consciência da carne. Não ande na carnalidade. É para andar em quê, irmão? No Espírito. O seu corpo carnal é para obedecer a quem? Ao Espírito. As vontades que você tem que fazer é de quem? É do Espírito. Qual é a vontade do Espírito? É a santidade, é a separação, é a verdade, é a justiça, é o amor, é a compreensão, é a compaixão, é a misericórdia, é a alegria, é o amor, é a amizade, é o companheirismo. 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ó, irmão, eles dois vivem em guerra, um contra o outro. O Espírito diz a você, olha, seja santa. A carne diz, não, deixa para lá, não é assim não. Você é filho de Deus. Vai lhe enganando, irmão. Por quê? Porque em Romano, a gente vai estar desfolhando a Bíblia, Romano, capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus,
pois não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Ó, irmão, a carne, ela não pode andar na verdade. Por quê, irmão? Porque quem anda no Espírito, quem decide andar no Espírito, as obras da carne são manifestas. Porque a luz tudo clareia. Olha, eu estou aqui com a luz, vocês estão vendo meu rosto, como ele é. Mas olha, tá vendo? Eu apago a luz, olha. Vocês não vêem o meu rosto como é. Escuridão. Então, a luz revela a verdadeira face daquilo que está aí dentro de você. Porque que quem anda na carne não vem para a luz, porque as suas obras são má, e a luz as declara as suas obras má. Então ela não deixa as suas obras má para viver na luz. Ela não deixa. Por quê? Porque as obras são más. Então elas não vão viver de acordo com a palavra de Deus. Porque a luz tudo revela. Nós estava aonde? Aqui, né? Era. Nós estava em Gálatas, né? Gálatas, era. Eu vim aqui para Romano, nós estava em Gálatas. É. Aqui, Gálatas, olha, capítulo 5, olha, versículo 17. Olha, irmão, nós estávamos em Romano, nós viemos para Romano mostrar no capítulo 8 que a carne, ela não se sujeita à lei de Deus. E nem na verdade pode ser. Por quê, irmão? Porque a carne, ela é mentirosa. Os desejos carnais são contra Deus. Ela vive na mentira. Ela não vive na verdade. Ela fala de Jesus, fala o nome de Jesus, mas é da boca para fora, irmão. É da boca para fora. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Olha, a carne, irmão, ela não anda na verdade. Quem é carnal não aceita a palavra de Deus. Ah, irmão, quando você leva uma palavra dessa de Deus a um carnal, e ele aponta você, ele diz, olha, só ele é salvo, só ele é santo, só ele vai para o céu, só ele é justo. Por quê, irmão? Porque ele anda em treva, ele é carnal. A carne, ela não se sujeita à lei de Deus, ela não convence que ela está em pecado. A carne, ela quer mostrar aquilo que ela não é capaz de ser. A santidade, a verdade, a justiça. Ela sempre está lhe enganando. Ela não lhe mostra o erro que você vive. Ela não lhe mostra o pecado. Ela encobre. A carne, ela encobre. Por quê? Porque ela não sujeita à lei de Deus. Então você não vive na verdade. Você não faz justiça. Você não anda em santidade. Por quê? Porque se você vier para o lado do Espírito, se você vier para a graça, as práticas do dia a dia que você faz denuncia quem você é. Então, por isso que você não vem. Você diz, eu sou de Jesus, mas você não se encaixa no propósito de Deus aqui. Por quê? Porque você é nascido da carne. Você é da filiação de Adão. Jesus já tinha dito para os fariseus, lá em João, no capítulo 8, no versículo 44, eles diziam que era filho de Abraão. Jesus disse, o vosso pai é o diabo, a quem vocês realizam os desejos dele. Olha, eles diziam que era filho de Abraão. Eles diziam que era filho de Deus.
Aí Jesus respondeu na cara deles: vós sois filhos do diabo, porque vós satisfazeis a vontade do vosso pai, que é mentiroso, é homicida, é pai da mentira, não há verdade nele, quando prefere a mentira. Não é o que vocês fazem hoje? Vocês aí que dizem que é de Deus, vocês que dizem aí que é filho de Deus, vocês não andam numa carnalidade? Vocês não praticam as obras da carne? Né? Então, irmão, aqui em Gálatas, no capítulo 17, está dizendo que eles, olha, a carne contra o espírito, eles são opostos, não se unem. Não se une. Não tem comunhão. Luz com treva não tem comunhão. Ou você é luz, ou você é treva. Jesus disse, uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem a árvore ruim pode produzir bons frutos. Então, irmão, aqui, olha, 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, não andar na verdade, ser impuro, ser sujo, lascívia, idolatria. Idolatria é tudo aquilo que é contra Deus. Ciúmes, inveja, ira, raiva, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, mentira, falsidade. Tudo isso aí, irmão. Olho gordo, inveja, avareza, amor ao dinheiro, cobiçar a mulher do próximo, mentir para os outros, enganar. Olha, você vive praticando isso, não é filho de Deus. Deus não morreu por você. Ele não purificou o teu espírito. Ele purificou aquele que o recebe, que crê, que obedece. Olha. Olha. Bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, cerca das quais vos declaram, as quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ó, irmão, quem anda nessas coisas, pode herdar o reino de Deus? Não, não herda. Eles até dizem que são filhos de Deus, fala no nome de Jesus, diz que é de Jesus, mas são eles que estão dizendo. A palavra aqui diz que não. Eu creio nessa palavra aqui, irmão. Eu creio nessa verdade aqui. Eu creio no que está escrito. Eu creio como diz as Escrituras, e não como diz o homem. Aqui está dizendo que quem comete essas coisas não herda o reino de Deus. Não tem nada a ver em ser filhos de Deus. Não tem.
não se encaixa no perfil de Deus, não se encaixa na vontade de Deus, porque o homem ele tem que ser nascido da vontade de Deus. E quem é nascido da vontade de Deus, 23, contra estas coisas não há lei. Não, 22. Mas o fruto do Espírito, olha, quem é filho de Deus, olha como é que anda, quem é filho de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, amor. Olha, o fruto do Espírito Santo. Os filhos de Deus gera intriga um com o outro, gera esses outros versículos que eu falei para trás? Não. Quem gera essas outras coisas para trás que eu falei? É o que não encaixa como filho. É o ilegítimo, é o desobediente, é o carnal. Agora, o espiritual, mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, esperança, amor, domínio próprio, alegria, justiça, paz, verdade, fidelidade. Olha, contra estas coisas não há lei. Olha, existe alguma lei para condenar ele? Não. Não existe lei contra essas coisas do Espírito. Olha, e os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e com concupiscência. Olha, então, quem é do Espírito crucifica a sua carne, não dá lugar à vontade humana, aos desejos humanos, às concupiscências da carne. Ele antes crucifica. Ó, irmão, crucificar é botá-la no madeiro? Não. É dizer não. O pecado bate à tua porta, mas tu diz não. O pecado chega, alguém aconselha você para viver mundanamente, você diz não. Eu creio na palavra, eu creio em Deus, eu sou santo, eu sou separado, eu sou diferente. Tá certo, meu irmão? Então você crucifica a sua carne com os seus desejos, com os seus feitos, né? Aí diz aqui, olha, se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Ó, irmão, não se vanglorie. Seja humilde. Seja simples. Não inveje nada de ninguém, irmão. Viva a sua vidinha normal, simples, com Deus. Esteja debaixo da potente mão de Deus. Esteja alimentado pelo Espírito. Viva a vida espiritual, fazendo nesse corpo de carne a vontade de Deus, do seu Espírito. Tudo que você for fazer, irmão, peça uma orientação a Deus. Senhor, isso aqui lhe agrada? Isso aqui eu posso fazer? Isso aqui eu não posso?
Não constranja ninguém. Não se irrite com ninguém. Não brigue com ninguém. Não engane ninguém. Não deseje mal a ninguém. Perdoe possível a todo mundo, né? E viva em paz com Deus, né, irmão? A palavra aqui é bem clara. Paulo, aqui escrevendo os Colossenses, olha, quer ver? Colossenses, capítulo 3, diz aqui, olha, deixa eu ler aqui, olha, capítulo 3, diz aqui, olha, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ó, irmão, você já morreu, você já ressuscitou para Cristo? Ou você está morto para Cristo, está ressuscitado aí para a sua carne, para os seus desejos carnais? Ó, irmão, quem ainda não ressuscitou para Cristo, ainda está na carne. Ele está vivo para a carne e morto para Deus, morto para Cristo. Ele vive nas obras da carne, olha. Pensai nas coisas, olha, aqui, olha. Buscai as coisas de cima, de onde Cristo estáis, assentado à destra de Deus. Olha, irmão, buscais as coisas espirituais. Aqui, irmão, olha. Mas o homem busca, olha, terrena. Eu busco, aqui, olha, de lá para cá, de lá para cá. Os homens buscam daqui para cá, daqui para cá. Terrena, carnal. Não entendo. Olha, pensai nas coisas que são de cima e não nas terrenas. Por quê? Porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha, irmão, quem é espiritual, a vida dele está onde? Está em Cristo, está em Deus. O Espírito de Deus habita dentro dele. Ele está vivo para Deus e morto para os desejos carnais. Morto para este mundo. Morto para os desejos, para as vontades do povo do mundo. Olha, o 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Ó, irmão, quem vive no Espírito manifesta a fragrância de Cristo, o bom perfume de Cristo. Ó, irmão, quem anda na carne, a Bíblia fala que o pecado fede nas narinas de Deus. O pecado é a imundície. Ela fede nas narinas de Deus. As concupiscências da carne. Olha, 5. Colossenses 1, 5. Não, 3, 5. Capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre, ó, o que os homens buscam, sobre, aqui, esse plano terreno.
Quem é espiritual, busca as coisas, ó, de cima para baixo. As coisas que são do alto. Olha. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí, Paulo aqui vem falando para mortificar os membros que está sobre a terra, o corpo. Aí, o que é que se manifesta nesse membro, nesse corpo de carne? A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ó, irmão, sobre o pecado, sobre todas essas coisas que eu falei, o que é que vem sobre eles, os filhos da desobediência? Não é sobre os filhos da luz. Tudo isso vem a ira de Deus. Vem a bondade de Deus. Você é escolhido de Deus. Você é filho de Deus porque você diz que é. Você é filho de Deus, irmão, se você for guiado pelo Espírito, se você obedecer à voz do Espírito, se você obedecer ao Espírito Santo que mora aí dentro de você. Mas se você é guiado pela carne, se você não mortifica a carne, você é o filho da desobediência, é um filho rebelde, não é o filho legítimo. É um filho rebelde. Não anda em obediência com Deus. Olha, vou lhe mostrar aqui, ó. Olha. Olha, diz aqui, olha. Hebreu 12:4. Ainda não resisti até ao sangue, combatendo contra o pecado. Você resiste aí os seus desejos carnais com o sangue que foi comprado, combatendo o pecado. Aí diz aqui, olha. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco, como filho meu, não despreze a correção do Senhor. Não desmaie quando por ele for repreendido. Olha, você suporta aí a repreensão do Senhor? Você obedece? Quando você comete um erro, um pecado, uma obra da carne, que alguém lhe corrige, você suporta a correção do Senhor aqui? Você obedece ao Senhor? Olha. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco, como filho meu, não desmaie, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Ó, irmão, quando você é repreendido pelo Senhor, você suporta a correção? Você aceita a correção? 6. Porque o Senhor corrige a quem açoita, a quem ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha. Ele traz correção para quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho.
Você recebe a repreensão do Senhor? A correção? Você recebe o açoite do Senhor? Você aceita? Se suportai a correção de Deus, vos trata como filho. Porque filho há que quem o pai não corrige? Olha, se suportai a correção, Deus vos trata como filho. Quer dizer, aquele que suporta a correção de Deus, aquele que obedece a Deus, aquele que anda nos caminhos de Deus, que conhece que está errado e não volta mais a praticar, ele recebe e trata como filho. Se suportai a correção, vos trata como filho. Por que filho há a quem o pai não corrige? Olha, quer dizer, todo aquele que suporta a correção, o pai trata como filho e ele ama. E qual é o filho que ele ama que ele não corrige? Olha. Mas se está sem disciplina, o qual, quer dizer, mais o 8, mas se, Hebreu 4:8, não, 12:8, mas se está sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Olha, ele diz que aquele que está sem disciplina e não recebe a correção e não aceita a disciplina, não recebe o açoite. Ele diz que todos esses que não recebem, eles não são participantes, mas sois bastardo. Quem é os participantes? É o que recebe, é o que aceita a correção, é o que aceita o açoite, é o que anda nos mandamentos, é o que obedece a Deus. Esse sois filho. Ele diz que a todos ele deu esta participação. Você recebe a correção de Deus quando por ele é repreendido? Se você não recebe, você anda sem correção, você anda sem disciplina, você anda sem açoite. Por quê? Porque você não obedece, você não crê. Você diz que crê da boca para fora, mas você não obedece o Pai. Você não recebe a correção do Pai. Você não pratica a obra do Pai. Então você vive em desobediência. Você não é filho, é bastardo. Olha, é filho ilegítimo. Olha, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir e nos reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha, está dizendo aqui que os nossos pais carnais, ele nos corrigia para que nos fosse bem, por um período de tempo, né? Para que nós obedecêssemos aos nossos pais, para que andasse num caminho bom, né? E nós, muitas vezes, obedecíamos nossos pais, e muitas vezes nós desobedecemos, aí quebra a cara. Aí ele diz, aqui, ó, e nós nos reverenciávamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para viver. Olha, diz aqui que é para se sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos. Para quê? Para vivermos, para ter vida eterna.
Então, devemos obedecer muito mais ao Pai dos Espíritos. As disciplinas, os açoites, as correções. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai espiritual. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Então, a carne, o sangue, os desejos carnais, viver na carnalidade, viver nas obras da carne, ele não se encaixa no Filho de Deus. Ele é bastardo. Ele não é filho. Ele é um filho ilegítimo. Ele é ilegítimo. Ele não é do verdadeiro, ele é do falso. Ele não obedece o Pai dos Espíritos. Ele obedece o comando desta terra, desta vida. Ele não vive para Deus. Ele vive para os desejos dele. Ele vive numa carnalidade tremenda. Aí aqui o 8, olha. Mas agora, olha, o 8. Colossenses 3, 8. Mas agora, despojai-vos também de toda a ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentis uns aos outros. 9. Não mentis uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Então, Paulo aqui estava trazendo, irmão, uma reflexão para que os irmãos daquela época, eles mortificassem os desejos dos vossos membros, do corpo carnal. E aqui ele vem trazendo uma lista desse corpo carnal, o que é que ele deseja. Aí está dizendo aqui, olha, vou voltar a ler do 5. Então, a vossa carne, ela deseja, os vossos membros carnal, ela deseja o quê, olha? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a feitiçaria, a idolatria, a desonestidade, a desonestidade, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, o homicídio, a feitiçaria. Olha, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivia nelas. Olha, então, quando você não aceita a palavra de Deus, quando você não se encaixa no Filho de Deus, você andava nessas obras no outro tempo, seguindo o curso deste mundo, um Deus que você fez, que ele, se Deus, tem que se sujeitar aos seus caprichos, às suas vontades, os seus desejos, os seus egoísmos, a sua vontade carnal. Então, está dizendo aqui, mas agora despiste também de toda a ira, da cólera, da maledicência, da malícia, da maldade, da malignidade, das palavras torpes da vossa boca. Olha, não mentis uns contra os outros, pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Olha, quem está em Cristo, irmão, tem que se despedir desses desejos, dessas suas vontades que você vive. Se não despedir, irmão, você não se encaixa no Filho de Deus. Porque você não é filho porque você diz que é de Jesus. Você não é filho porque você quer. Você só é filho se você se encaixar no propósito de Deus. Mas você não é filho, irmão, porque você diz que Deus é seu pai.
Não, é não, é não. Você é filho se você se encaixar em obedecer a Deus. Não é Deus, você não é filho porque Deus lhe obedece, não. Deus não, Deus, irmão, ele não vai obedecer a você nunca. O propósito de Deus vai acontecer que você queira ou que você não queira. Que você se encaixa aqui ou que você não encaixa. Se você não se encaixar, você não é filho. Ele sabe disso. Ele sabe. E ele também deu o direito de nós conhecer quem são os filhos e quem não são. Ele disse que pelas árvores, pelos frutos, nós conhecemos a árvore. Ó, irmão, um cristão, ele conhece o outro. Aí diz aqui o 10, olha. Está dizendo o 9. Que vos despiste do velho com os seus, feito com as suas práticas. Irmão, se você não se despir desses seus desejos pecaminosos, dessas suas vontades, olha, aqui não vem não, bebê, que não entra não, viu? Aqui não passa não, viu? Olha, 10, Colossenses 3:10. E vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ó, irmão, você tem que se despir do velho e se revestir do conhecimento de quem? Do novo, que é a imagem daquele que o Você tem que ser a imagem daquele que o criou, irmão. Você é filho dele se ele lhe escolheu. Se você não mudar de vida, aqui não passa não. Quando for um dia você vai dizer, o santo me enganou. Não. Ei, o santo não engana ninguém. Quem engana é aquele que não é santo. Aí ele lhe engana. Tá certo, meus irmãos? Meus irmãos, vou deixando aqui a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, para todos sempre. Amém. Que Deus possa iluminar os teus olhos, o teu entendimento, o teu coração, para que você ande na verdade de Deus. Para que você deixe essa mentira aí. Ó, irmão, muita gente diz, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. Qualquer coisinha, misericórdia. Ó, irmão, ninguém vai para o céu ou é filho de Deus porque chora, ou porque pede misericórdia por um e por outro. É não. Irmão, até o ateu, aquele que não acredita em Deus, numa situação tremenda de morte, primeiro nome que ele grita, ele, ai meu Deus, ateu. Pergunta aquele ateu, aquele que não crê em nada de Deus, que Deus não existe. Mas chega uma situação na vida dele para ver se o primeiro nome que ele não grita, ai meu Deus, primeira coisa que ele grita. E ele é de Deus, ele grita por Deus. Mas ninguém é de Deus, irmão, porque grita, ou porque fala o nome dele, ou porque diz dele. Muito pelo contrário. Ele, quando andava, ele disse que muitos, olha, muitos, não são poucos, é muitos, falsos profetas, falsos seguidores, falsos cristãos, vêm anunciando em nome dele. Olha aí. São deles? São não. Uns
Uns deles vão até dizer, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, fiz maravilha, prodígio, preguei a tua palavra, expulsei demônios, fiz milagre. Jesus disse na cara dele, afastai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Apartai de mim, vós que está preparado para a perdição, desde a fundação do mundo. Ó, irmão, depende da sua vontade de ser filho de Deus? Não. Eles estão preparados, olha, o lugar de tormento deles estão preparados desde quando? Da fundação do mundo. Olha, foi Deus que preparou ele para a perdição. Ele é um filho perdido, é o filho da ira, é o filho da desobediência. Vou deixando a graça e a paz. Que Deus continue te abençoando, irmão. Inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe essa mensagem. Creia como diz as Escrituras. Ó, irmão, sangue e carne não pode herdar o reino de Deus. Amém.